Curitiba venceu mais uma e está com seu acesso encaminhado. Agora o foco é no título e o Goiás ressuscitou na briga pelo acesso. O Remo tá com aquilo encaminhado, mas agora são 7 times completamente embolados. A Chapecoense joga hoje e pode encaminhar também o seu acesso. O Atlético Paranaense está de olho. Vamos ver tudo com a tabela da Série B modificada. São 7 times vivos nesse momento, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, Diogo Cunha mais uma vez nesse domingão para falar sobre futebol brasileiro, mais precisamente sobre a Série B, que está entrando na sua reta mais decisiva do ano e tivemos alguns encaminhamentos nessa rodada. O Curitiba selou o acesso, o Curitiba vai subir, nem que aconteça o maior desastre da face da terra, não, teria que acontecer um desastre absurdo para o Curitiba não subir. O Coxa vai subir, a tabela, os jogos, o time, tudo que o Coxa fez até aqui, ele vai subir, ainda não subiu matematicamente, mas com a vitória diante do Volta Redonda, ele se tornou o melhor visitante da Série B e o Coxa está bastante encaminhado. O Goiás venceu o Criciúma fora de casa e você vai ver o que isso alterou na tabela da Série B. Mas antes, se inscreve no canal, estamos com quase 100 mil inscritos, então a sua inscrição é muito importante nesse vídeo, porque a gente vai ter live dos 100 mil inscritos, então se inscreve, ativa o sininho para participar das lives que nós teremos de comemoração para os 100 mil inscritos. Mas agora vamos para a tabela da Série B atualizada aí. Deixa eu botar a tabela certinha aí para você. Assim está a tabela da Série B, cara. É o seguinte, vamos lá. Curitiba voltou para a liderança e assim, o Remo, por exemplo, que é o time que está mais próximo do Curitiba, que é o vice-líder, ele precisa de 2 rodadas para passar o Curitiba. Ele tem 2 vitórias a menos. Então o Coxa encaminhou o seu acesso, tá ali com 6 pontos de vantagem para a Chapecoense. Na pior das hipóteses, se a Chapecoense empatar, o Coxa teria 5 pontos de vantagem para o 5º colocado, faltando 4 rodadas, o Coxa vai subir, até porque, cara, se você não acredita em mim, tem pela frente o CRB em casa, é o jogo mais difícil que ele tem pela frente. Depois pega o Paysandu, provavelmente já rebaixado, ou será o jogo do rebaixamento contra o Paysandu. Depois o Coxa pega o Atlético, também brigando contra o rebaixamento, e fecha contra o Amazonas, provavelmente já rebaixado também. Então o Coxa precisa ali de mais 3 ou 4 pontos para subir, e o time tá jogando muita bola, jogou muito bem diante aí do Volta Redonda, né? Fez aquele controle de bola que o Curitiba geralmente faz, né? Dá poucas chances pro seu adversário, joga a bola para eles, fecha os lados, fecha o meio de campo, deixa o time jogando pelos lados. A zaga do Coxa é muito boa, venceu o Volta Redonda, dificultou a vida do Volta Redonda na zona do rebaixamento, mas a gente vai falar sobre isso também. Tá aberta a briga pelo rebaixamento, tá aberta a briga pela permanência. Mas o Coxa garantiu uma das vagas. Só que a vitória do Goiás, alô você torcedor esmeraldino que estava desacreditado, pode acreditar de novo. O Goiás está de volta ao G4 e firme, não sai mais do G4 nessa rodada. Pode terminar na 4ª colocação caso a Chape vença o seu jogo hoje. A Chape iria a 57 pontos e pularia para vice-liderança. Se ela vencer hoje, ela pula para vice-liderança e nesse caso o Goiás cai para a 4ª posição, mas termina a rodada dentro do G4. Não vai mudar, o Goiás está de volta ao G4. Venceu o Criciúma num jogo em que o Carille botou os melhores jogadores para jogar, o time foi seguro, o time foi forte, chegou a sofrer muita pressão do Criciúma e nos 2 momentos em que teve de escape ali, fez o seu gol, o segundo gol de escanteio, muito importante, bola aérea, o Goiás voltando a fazer gols de bola aérea, foi muito bem na partida. Foi o melhor jogo do Goiás nos últimos 10, 15 jogos. Esse foi o melhor jogo do Goiás no retorno, tá? Venceu um confronto direto contra um excelente mandante que é o Criciúma e ressuscitando depois de tantos jogos ruins seguidos em casa, o Goiás tá de parabéns, tá? O que o Goiás fez aí nessa retomada aí nesse sábado no Heriberto Rios é digno de parabéns. É difícil um time sair do buraco assim e se recuperar diante de um confronto direto de um adversário tão difícil que é o Criciúma jogando na sua casa, né? Já o Criciúma tá perdendo tração. Mas o Criciúma ainda está firme na briga pelo acesso. Primeiro porque tá a 1 ponto do G4. Então a gente nem precisa falar isso. E segundo, que a tabela do Criciúma é bastante favorável, né? O Criciúma tem pela frente ainda 2 jogos em casa, né? Pega o Atlético Goianiense em casa, pega o Botafogo em casa e ainda pega a Ferroviária fora de casa, a Ferroviária que tem jogado mal. Então tem esses 3 jogos mais acessíveis, o Criciúma, além de enfrentar o Cuiabá fora de casa na última rodada. Então assim, a parada do Criciúma agora é que ele precisa vencer 3 jogos, tá? 3 dos 4 ele precisa vencer. Mas é plausível você imaginar o Criciúma vencendo a Ferroviária, é plausível o Criciúma vencer o Atlético Goianiense e é plausível o Criciúma vencer o Botafogo. Só que não tá em fase boa. O Criciúma tem apenas uma vitória nos últimos 6 jogos, então
tá numa fase ruim. Só que o que eu quero dizer com você para esse vídeo aqui? A vitória do Remo diante do Cuiabá deu um choque na Série B, né? 6 vitórias seguidas do Remo, é o time que tá jogando o melhor futebol, né? O mais vistoso, o mais bonito nesse momento da Série B e o mais, assim, envolvente, né? O Remo tá jogando muito bem, venceu fora de casa, um excelente mandante também, e isso deu uma chocada na Série B e praticamente encaminhou o acesso do Remo. Só que a vitória do Goiás abriu tudo de novo. Essas 3 vagas estão abertas para esses 7 times. O Atlético Paranaense ainda joga na rodada e se não vencer, eu tiro o Atlético dessa conta. Se o Atlético vencer, ele volta para a conta, vai a 53 pontos, fica a 2 pontos do G4, fica muito na briga. Se o Atlético não vencer, ele sai dessa conta de quem briga por acesso. Mas nesse momento, esses 7 times brigam com o Coxa já encaminhado, então esses 6 times aqui brigam pelas últimas 3 vagas. E todo mundo depende só de si. O que eu quero dizer? Se qualquer um desses times aqui, qualquer um deles, se vencer todos os jogos daqui pra frente, você vai subir. O Atlético vencendo todos os jogos, fecha com 65 pontos e sobe. O Criciúma vencendo todos os jogos, fecha com 66 pontos e sobe. A Chapecoense fecha com 69 e sobe. O Novo Horizontino fecha com 67 e sobe. Goiás também 67 e o Remo 69 e o Curitiba 72. Então, quem vencer todos os jogos, sobe. É difícil? É difícil, mas são 4, 5 jogos. Tivemos times vencendo essa sequência aí, tendo essa sequência de vitórias ao longo da Série B. Já vimos, o Remo, por exemplo, tá com uma sequência aberta de 6 vitórias seguidas, o Furacão já teve 7, o Novo Horizontino já teve 5. Então é possível que isso aconteça. Raro, improvável, mas não é difícil imaginar que pelo menos um desses times embale todas as vitórias consecutivas até o final. Vamos ver qual será. Mas sim, podemos ter uma arrancada até o 7º colocado hoje. Pode conquistar o acesso. Inclusive o Atlético Paranaense, cara, ele precisa de pelo menos 4 vitórias e um empate para conquistar esse acesso, tá? É realmente um time que precisa praticamente vencer todos os jogos. O Criciúma pode subir vencendo só 3, não precisa vencer todos, a Chape idem. O Remo precisa vencer uns 2 dos 4, mas o Atlético eu acho que é o único que realmente precisa vencer os 5, tá? Para garantir o acesso, o Atlético precisa vencer os 5. Sobre a zona do rebaixamento, o Amazonas pode ressuscitar nessa rodada se vencer o Furacão. O Amazonas estava praticamente rebaixado. Se ele vencer com a derrota do Atlético pro América, que praticamente se livrou do rebaixamento, tá? O América se livra do rebaixamento com essa vitória diante do Atlético fora de casa. O Amazonas pode voltar firme, porque ele iria 35 pontos, ficaria 2 do Atlético. Volta Redonda, mesmo sendo derrotado, segue vivo. E o Botafogo, com um empate heróico diante do Novo Horizontino lá no finalzinho, está a uma rodada de sair do Z4 e empurrar o Atlético para a zona do rebaixamento. A Ferroviária tem que abrir o olho, porque a Ferroviária tem um jogo muito difícil hoje, domingo. Tem um jogo muito difícil contra o Vila Nova. Apesar do Vila já não estar mais jogando por nada nessa Série B, às vezes é ruim você enfrentar um time que está relaxado, né, e você tenso. Então o time do Vila Nova pode não dar a vida para vencer o jogo, mas joga tranquilão, é um time bom, um time difícil de se vencer fora de casa. Então a Ferroviária tem um jogo muito importante para encaminhar também a sua permanência, tá? A vida da Ferroviária. Mas o Z4 está completamente aberto. É difícil o Amazonas vencer o Furacão na Liga Arena? É muito difícil. Mas vai ter que vencer, meu irmão. Não tem jeito, vai ter que ir para cima. Isso pode até ser bom pro Atlético, tá? Sobre os jogos que faltam nesse sabadão. A gente tem CRB e Atlético Goianiense. O CRB, cara, sonhando de muito longe com acesso, né? O CRB precisa de muitos tropeços. Ele vencendo esse jogo, ele vai a 51 pontos. Fica a 4 pontos do G4. Cara, pode até continuar sonhando, mas Cuiabá e CRB, o Cuiabá com a derrota pro Remo fica fora dessa briga também, tá? O CRB, mesmo vencendo o Atlético Goianiense, que pra mim o CRB é favorito, ele também não entra na briga de novo, tá? Vai depender de mais vitórias e de mais tropeços por aí. Vila Nova e Ferroviária. O Vila já escapou do rebaixamento, pode escapar ainda mais vencendo esse jogo, ir aos 46 pontos e realmente matematicamente eliminar qualquer chance de rebaixamento. É a chance do Vila eliminar qualquer chance de rebaixamento. Então realmente não é um jogo em que o Vila não quer mais nada, né? Ele precisa desses últimos 3 pontos para selar sua permanência de uma Série B que o Vila deu muito mole no retorno, né? O Vila foi bem no turno, foi mal no retorno. É o favorito aqui, o Vila Nova nesse jogo dentro do Oba, até porque a Ferroviária não anda jogando bem. São 4 jogos sem vencer seguidos da Ferroviária. O Vila ficou aí nos últimos 11 jogos, só venceu 1 também. Mas o Vila é favorito nesse jogo. Chape e Operário. O Operário veio de 4 derrotas seguidas até vencer o Volta Redonda e encaminhar sua permanência. A Chape vem numa sequência excepcional, 5 jogos sem perder, 4 vitórias e um empate. Depois daquelas 4 derrotas seguidas que a Chape teve, ela se recuperou. E ela vem muito pressionada porque ela está fora do G4.
Um simples empate coloca a Chapecoense de volta no G4. Ela vai a 55 pontos iguais ao do Novo Horizontino e tem mais vitórias. Então só o empate já coloca a Chape de volta. Tem que pensar nisso. Só que pensando mais à frente, a Chape precisa vencer, porque o próximo jogo é diante do Remo. Então, se empatar em casa com o Operário, vai ter que fazer ponto contra o Remo fora de casa, isso não é muito inteligente. Então é vencer ou vencer para a Chapecoense. Para mim, a Chape é consideravelmente favorita nesse jogo diante do Operário. Atlético Paranaense e Amazonas a gente fala no vídeo de amanhã, mas basicamente a tabela da Série B teve uma reviravolta, tá? Com a vitória do Goiás foi o fato novo, né? Que ninguém esperava o Goiás vencer fora de casa nessa fase horrível que o Goiás tá. Ninguém esperava vencer o Criciúma fora de casa. Teve essa reviravolta, o Goiás, com essa vitória do Goiás, abriu a vaga do Remo, inclusive. O Remo, coitado, que tinha acabado de encaminhar o seu acesso, porque na conta, se o Criciúma tivesse vencido, ele iria a 57 pontos, até passaria o Remo, só que o Goiás ficaria lá pra trás, né? O Remo botaria 5 pontos de vantagem pro Goiás, era menos um time brigando pelo acesso, e aí se o Atlético Paranaense tropeça, era menos um ainda, e o Remo embaladaço estaria com esse acesso encaminhado, mas agora abriu de novo, a vitória do Goiás abriu de novo essas 3 vagas pelo acesso na Série B. Meu irmão, não deixa de se inscrever aqui no canal, teremos live hoje 9 horas da noite, então ativa o sininho, toda noite a gente tem live, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para participar das lives, elas estão incríveis, e a gente vai ter a live dos 100 mil inscritos com brindes pra rapaziada aí, pra eu agradecer a vocês essa meta impressionante que a gente tá próximo de bater. Se inscreve, deixa a curtida nesse vídeo se você esqueceu. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!